E voltamos. Amanhã. Ah, é isso, né? É isso. É isso. É isso. Mas vamos, Mas, vamos indo, mas vamos vamos, indo, crendo que ficaremos agora. ficaremos. Bom, vou falar de novo, então, que a gente está aqui fazendo essa live para falar do espetáculo São Paulo, que é um projeto que era para ter estreado dia 12 de março de 2020, mas foi bem no dia que começou a parar tudo, e aí a gente parou também. A história completa está lá no YouTube, com a peça que está há mais 2 dias em cartaz. Hoje, às 8 horas, e amanhã, às 6, está no link da Bio. Aí é só entrar. Aí você, o comecinho da peça é a Regina explicando tudo o que aconteceu e depois segue o espetáculo. E aí aqui a gente está agora com a Bel, que é a diretora, e vai falar aqui um pouquinho para a gente do processo de criação, sobre a dramaturgia. Aí você tem repertório aí, Bel, eu só fico Tem, aqui não, te tem muito ouvindo. repertório, né? Porque eu estava escutando a Regina falar na outra live sobre a criação da peça, né? Ela falou muito da criação da dramaturgia do São Paulo, né? De como que a gente foi criando o espetáculo. E eu estava aqui pensando sobre isso e sobre uma visão um pouco mais geral, sabe? Porque essa peça, para mim, né, que é um ponto de vista muito pessoal, mas para mim ela não começa no São Paulo. Ela começa muito antes. Eu conheci a Regina em 2006, então tem um começo aí, né, que é quando a gente se conhece, para mim, mas ela começa até muito antes, né, com a própria trajetória da Regina, e eu queria falar um pouco sobre isso, assim, porque a Regina, ela é uma atriz que escreve. Primeiro, ela é uma grande atriz e ao mesmo tempo, ela é uma artista, né? É uma atriz que é muito completa, assim. Então, sob o meu ponto de vista, ela escreve, ela tem uma noção musical muito legal, ela canta, ela está sempre viva, né? Com uma inquietação, assim, que acho que foi o que nos aproximou em 2006, né? Eu perceber que ela tinha uma inquietação e eu me reconhecia naquela inquietação, né? E é engraçado porque a gente se conheceu fazendo uma peça que nem foi muito para frente e tal, e que é uma peça que eu até me esqueci um pouco da peça, porque para mim foi um acontecimento ter conhecido a Regina, sabe? Num momento muito delicado da minha vida, assim, e então foi um presente que essa peça me trouxe, foi eu ter conhecido ela. Mas como eu ia dizendo, tem esse começo de quando a gente se conhece e tem um outro começo, né? Que eu acho que vem com a história da Regina. A Regina é uma atriz que se produz. Peraí. E isso dá uma liberdade muito grande para uma atriz, né? Porque ela sabe produzir, ela sabe ser a proponente do sonho dela, né? E isso é manifestação, é realização, né? Eu também me reconheço muito nisso, porque acho que ter essa habilidade, que não é todo mundo que tem, porque é uma coisa até um pouco pesada de se fazer, né? Então, ela tem isso. E aí, o que eu queria contar um pouco é que eu acho que a gente começou a trabalhar juntas, mas hoje, pensando sobre o São Paulo, eu percebo que tem uma linguagem se fazendo, um trabalho continuado se fazendo, né? E que não se propõe a isso. Ai, vamos nos reunir para nós desenvolvermos uma linguagem que vai tocar nestes e nestes e nestes assuntos, né? Que é uma maneira muito coerente de se pensar em teatro, de se pensar em comunicação, mas nesse caso, eu acho que a gente se reúne já desde 2011 e desenvolve um trabalho que a Regina proporciona e que ela junta pessoas que vêm de vários pontos diferentes, e agora a gente repete, né, esses encontros, e a gente
consequentemente, desenvolve um modus operandi, uma maneira de trabalhar, né? E eu queria falar um pouco dessa maneira de trabalhar, porque eu acho que isso tem muito a ver com essa personalidade da Regina e com o prazer de trabalhar, o prazer de descobrir, o prazer de estar junto, né? O fazer com. Eu acho que tem uma beleza no trabalho da Regina Braga. É esse fazer com. E eu estava ouvindo a live onde ela fala da dramaturgia e é muito engraçado porque ela falou muito da dramaturgia e eu acho isso muito simbólico. Será que quem travou eu ou Abel? Abel caiu. Já já ela volta. A gente está falando aqui do espetáculo São Paulo, que está mais hoje e amanhã no YouTube. E o link está aí na bio. Então, quem quiser conferir, é um espetáculo que foi para estrear bem na época que a gente parou tudo por conta da pandemia. Ó, Bebel voltou. mas eu tô sempre caindo, né? Tô toda estabacada já, quer dizer, tô toda roxa, de tanto que eu caio nesse Instagram. Não, mas é que o que eu tava falando, né, é que, e aí eu caio e levanto, você sabe, né? Isso é da minha personalidade. Toda vez que eu caio, eu levanto. Mas eu estava Maravilhoso! falando da dramaturgia, né? De uma atriz que... Eu estava falando de uma atriz que se produz e de uma atriz que escreve. E que eu queria falar um pouco sobre essa escrita no geral. Porque, para mim, esse trabalho dessa escrita que vem da Regina, essa maneira de escrever que vem da Regina, como eu vejo essa maneira de escrever, vem de antes do São Paulo. Né? Desde que eu participo, eu fiz uma assistência de direção para a Regina num espetáculo muito, muito lindo com a Zélia Duncan, chamado Tô Tateando. E Zélia e Regina já tá, quando eu entrei assim, elas já estavam ensaiando, mas elas estavam fazendo esse trabalho há anos e fazendo no prazer de escutar o Tati, no prazer de escutar toda a obra do Tati, no prazer de falar sobre essa música cantada, no prazer de falar sobre palco, na amizade, no encontro, no né? Quando eu cheguei, elas já tinham feito muitas versões de roteiro. E eu achava muito bonito, porque, como eu te disse, não é uma coisa planejada. Qual é a justificativa, o objetivo, onde queremos alcançar. Era mais uma colagem, um desejo que vai tomando forma e que aí a gente vai descobrindo que tem significados lindos nessa trajetória do roteiro. E aí, Regina tem ela vem de um período de formação, a formação dela teatral é um período muito bonito do teatro brasileiro, né? Ela fala isso no espetáculo São Paulo. Então, assim, ela teve como mestres a Miriam Muniz, ela conheceu o Flávio Império, ela conta do Plínio Marcos na frente do Teatro de Arena, ela ia assistir espetáculos que foram muito importantes, ela fez escola de arte dramática, e eu tenho aprendido muita coisa com a Regina, assim, né? Tem coisas que eu queria até contar, que às vezes eu tenho um excesso de criatividade que borra a comunicação, que é esse o porquê da gente fazer teatro, né? Vamos comunicar, vamos fazer com que as pessoas venham junto, vamos
vamos pensar juntos, vamos se emocionar juntos, né? E ao longo dos anos eu fui descobrindo, sabe? Tem uma história ótima no Tô Tateando, que eu e Simone Mina já era a mesma equipe, né? E eu e Simone Mina, a gente falava assim, não, mas a Zélia agora tem que vestir um sapato, ela tem que calçar um sapato. Era quase fim do espetáculo, e eu falando assim, mas o sapato podia vir do urdimento, e a Regina quieta, diretora da peça, quieta. O sapato podia vir do urdimento, podia aparecer não sei onde, blá, blá, blá. E a Regina falou, gente, o sapato entra em cena porque a atriz traz, coloca o sapato e veste. Não precisa de nada disso, né? Porque a essência está em outro lugar, está nessa comunicação. E então o Tô Tateando, que era um espetáculo canção, eu chamo de espetáculo canção, lindo, e onde a Zélia transitava entre a atriz que ela é e a cantora maravilhosa que ela é, né? Ali já nasce essa linguagem, né? Que em seguida a Regina me convidou para dirigir um espetáculo que se chamava Desarticulações, de uma escritora argentina chamada Silvia Molloy. Era um espetáculo muito bonito, assim. A gente acabou de entrar, que é pra gente saber. Um texto muito bonito da Silvia Molloy, já estou falando dela, né? Faz tempo, ela já pegou só a Silvia Molloy agora, Desarticulações. Mas era um texto muito bonito, que quando a Regina foi ler o texto no Instituto Moreira Salles, sem nada, era a Regina sentada, lendo um texto. Já era deslumbrante. Pela simplicidade, mas uma simplicidade muito complexa, porque é dessa comunicação que eu estava falando, sabe? Tem uma comunicação da atriz com o público que é muito forte e que a simplicidade, né, de um ator dentro de um espaço limitado, lendo um texto e aquilo me emocionar totalmente, eu falo, a peça está pronta. Eu escuto a Regina lendo e falo, tá, a peça está pronta. Então, eu terminei de assistir essa leitura no Instituto Moreira Salles e falei, Regina, a peça está pronta, né? E aí, só que o simples, ele é muito difícil de atingir, né? Ele é uma arte muito difícil da gente atingir. Então, no Desarticulações, tinha toda uma traquitana que eu acabei bolando e a gente acabou concebendo, que, na verdade, é linda, é deslumbrante, mas a Regina traz esse fato de que um ator que fala e comunica é teatro, em essência. E o Articulações foi esse lance do público muito perto, né? Muito perto, muito perto dela, numa intimidade muito grande, mas ali já tinha, né? A gente estava fazendo um texto de uma escritora, a gente fazia o texto quase na íntegra, mas já tinha umas brechas que a Regina foi costurando, quer dizer, a Regina pegou o texto e quando a gente foi encenando, já tinha uma coisa da personalidade dela, que é dessa artista, né? Que ela foi costurando o texto com canções em espanhol, canções argentinas, tangos, que ela pesquisava com o Babenco e com a Cláudia Shapira. Ela também fez uma pesquisa de uma sonoridade, outra que não era nossa. E então ela foi trazendo canções. Eu falei, poxa, a gente fez um espetáculo que era texto puro, mas ele tinha uma sonoridade ali atrás, né? E o Tô Tateando era um espetáculo com canções. E aí, em seguida, a gente vai fazer o Agora Eu Vou Ficar Bonita, que aí já é um roteiro da Regina com o Drauzio, também um espetáculo canção, com músicos que estão no São Paulo também, com Celso Sim como parceiro de cena da Regina. Se falava sobre o envelhecer, era um espetáculo muito comovente e novamente, mas aí já tinha uma coisa mais explícita, que era o roteiro. O roteiro entrou em primeiro plano.
né? Então, um roteiro de uma pesquisa que Regina e Drauzio já vinham fazendo há um tempo, e essa maneira de trabalhar que ela é no fazer com. Então, a gente foi fazendo juntos esse roteiro, que era um caderno de estudos de coisas que os dois gostavam e achavam que se ligavam, e que a encenação, a interpretação foram pondo a cola nessas coisas, a cola móvel, né? Foram dando liga para isso que eu chamo desse caderno de vontades dos dois. E na época do Agora Eu Vou Ficar Bonita, Regina já falava de um espetáculo sobre São Paulo. Eu acredito que a Regina deva ter gavetas com cadernos, com espetáculos maravilhosos, porque são coisas que ela vai, sabe, ela vai cultivando ali. Poxa, isso aqui se liga com isso aqui, eu gostaria de falar disso, e vários satélites vão se posicionando em volta dela, e uma hora ela amalgama isso, né? Então, esse modus operandi, essa maneira de fazer, para mim, no São Paulo, apareceu explícita. No São Paulo, eu consegui realmente ver um processo de criação da Regina que é muito rico. É de uma riqueza, assim, nós, os músicos, eu, a Aline, você que passava por ali, assim, a gente tem essa sorte de poder observar e estar junto e colaborar com essa grande mesa de criação da Regina. É aí que eu queria chegar na mesa, né? Porque é muito como os processos, um processo de escrita teatral, principalmente, não tem um jeito certo de fazer, né? Então, não, porque o texto ele tem que ser dito, ele tem que estar no ar, ele tem que comunicar, ele tem que tocar o coração de uma pessoa, com aquela simplicidade que a Regina sabe fazer, que se você coloca um texto na mão dela, ela lê e você chora, entendeu? Ou você... Né? E tem um parênteses que eu gostaria de fazer também, de um outro aprendizado, sabe? Porque não tem regra, né? E eu sempre quis desconstruir. Eu gosto de desconstruir, sabe? Eu venho de uma escola de desconstruções, de falar com as próprias palavras. E quando a gente foi fazer o Agora Eu Vou Ficar Bonita, tinha um poema, eu acho que era do Mário Quintana, sobre o Tolstói, que o Tolstói fugiu de casa aos 80 anos. E bem no comecinho dos ensaios, assim, quando a gente ainda estava experimentando o roteiro, falei para a Regina, por que você não fala com as suas próprias palavras esse poema, para ficar mais comunicável? E ela ficou em silêncio. Eu falei, sabe, fala como se você estivesse falando comigo. Ela falou, não, é um poema. A Nayan, olha, isso foi de um aprendizado para mim, porque é possível comunicar como se a gente estivesse falando com as nossas próprias palavras um poema complexo. E é possível fazer com que todo mundo entenda. Mesmo. A Regina ela vem de uma escola primária, por exemplo, onde, isso eu vim a saber com ela, né, onde as crianças decoravam poemas, falavam poemas, ela adorava fazer isso. A Regina sabe um arsenal de poemas de cor. E que quando ela começa a falar, é poema construído como literatura, como poesia, mas ela diz como quem está dizendo com o coração, então comunica, né? E, enfim, eu estava falando disso, mas eu já tinha chegado na dramaturgia do São Paulo, né? Que era onde eu queria chegar, e nessa grande mesa onde a gente teve esse contato muito mais íntimo com essa maneira de escrever da Regina. Então, assim, a gente trabalhava em duas grandes mesas. Ela ocupa mesas. Se eu pudesse dar uma geral aqui na minha casa hoje em dia, eu fui percebendo, eu tô com 1, 2, 3, 4 mesas.
na minha sala. Porque eu comecei a sacar que essa poética da mesa é maravilhosa, porque a pesquisa que ela fez sobre a cidade de São Paulo é realmente muito extensa. A Regina leu muito, a Regina sabe muito sobre essa cidade e está sempre querendo saber mais e se aprofundar. Não acaba esse mergulho em São Paulo, não acaba. E ela ia colocando as coisas que ela gostava sobre essa mesa em vários cadernos. Eram 6, uma época, em que ela ia se organizando de uma maneira que parecia caótica, mas não era. Tanto é que a peça existe, a peça está aí, entendeu? Não era caótico porque, sabe, tinha era uma metodologia onde a intuição tem muito para Regina Acho que a Bel falar. travou. De novo? De novo? Voltou, Bel. Ah, bom. Voltou. Não, mas escrever para Regina é recortar. Deu uma travadinha de novo. A gente está falando da dramaturgia do espetáculo São Paulo. O link está no YouTube, ou na bio aqui do YouTube. E a gente vai ter mais 2 apresentações, hoje às 20 horas e amanhã às 18. E a Bel está contando aí um pouquinho de como é a dramaturgia. Já é o segundo espetáculo que ela dirige com a Regina. E ela está falando dessa dramaturgia. Esse espetáculo a gente foi ensaiado dentro da casa da Regina. E nessa mesa que ela está contando, onde a Regina trazia esses cadernos com essa literatura que ela veio adquirindo. A Bel voltou. E até uma curiosidade que depois essa mesa vai para o cenário do espetáculo. Não é o segundo, né? É o terceiro espetáculo que eu dirijo Terceiro. com a Regina como atriz, né? Eu fiz essa assistência de direção para ela, que foi importantíssima quando ela dirigiu o Tô Tateando com a Zélia Duncan. Mas eu estava falando dessa escrita muito particular da Regina, né? Ela é uma atriz que escreve. E era isso que eu queria trazer hoje, assim, que uma atriz que escreve com muito rigor e com muita intuição. Então, quando eu estava assistindo a live dela, eu achei que ela falava sobre São Paulo, eu achei tão sintomático ela falar sobre a maneira que a gente foi achando e encontrando, e tudo tem a ver com o público. Então, foi uma escrita que começou numa pesquisa, numa paixão, que se espalhou sobre as mesas de uma sala, e com lápis coloridos, com coisas que ela vai recortando e vai juntando uma coisa na outra, que parecia caótico e não era. Tinha muita metodologia ali. E depois foi para um lugar que era experimentar. Então ela abriu a casa dela, chamou amigos com quem ela convive há muito, amigos amores, amigos amados. E eu achei isso tão bonito. E a gente leu, ela leu e cantou e mostrou. E os amigos começaram a costurar junto o roteiro. E eu pensava, isso é fazer com e para as pessoas, com as pessoas. Que generosidade! E depois a gente começou a fazer leituras em lugares públicos muito importantes na cidade de São Paulo, como a Biblioteca Mário de Andrade, a Casa do Mário de Andrade, a Casa das Rosas. E isso se estendeu para o público que ia ver. E o público que ia ver aquela essência com músicos deslumbrantes numa roda de samba em volta de uma mesa que poderia ser uma mesa de bar, mas era uma mesa na casa da Regina onde a gente estava brincando de fazer aquele roteiro, porque tudo é no pedal do prazer. Ali se trabalha no pedal do prazer, o que eu também acho um aprendizado na minha vida. Assim, precisa sofrer para trabalhar. Porque é bom, é gostoso. É a brincadeira de criança que volta.
Então, sempre é muito prazeroso. E isso se estendia para o público que ia assistir às leituras já via a comunicação do espetáculo já acontecia ali. A comunicação do espetáculo já acontecia quando Regina lia sozinha para a gente os trechos que ela escolhia. Nós já estávamos tocados ali. Mas depois a coisa vai assumindo a forma teatral, né? E aí essa comunicação continuou e se abriu para o público. E esse espetáculo ainda está em processo, né? E ainda muda. A gente foi ensaiar agora para fazer essas apresentações para o YouTube e a gente voltou para a mesa, a gente voltou para a criação. Não à toa, na versão presencial, e isso também está ali nos vídeos do YouTube, não à toa, cenicamente, a gente colocou essa mesa em cena. Essa mesa que é uma mesa de roda de samba tradicional, que é uma mesa de criação onde uma atriz se apaixona pelo personagem São Paulo, porque o São Paulo vira um personagem sob os olhos da Regina, onde ela rege a nossa orquestra, mas nós fazemos com ela, e aí é um trabalho muito bonito, porque é coletivo, na chave do prazer, como eu já disse, e queria repetir isso, assim, é na chave do prazer. Então, eu assistindo o vídeo no YouTube e a Regina comentando sobre esse trabalho, eu acredito que a peça ela é do presencial, sim, mas, na minha opinião, no YouTube a gente já consegue entrar nesse universo proposto pela Regina. E, no meu caso, eu sou assim, paulistana, eu amo essa cidade, eu nasci do concreto de São Paulo, mas eu não conhecia a minha cidade. E então a gente começou a trabalhar com ela no roteiro, né? Porque, como eu disse, esse roteiro ele começou, a pesquisa dele começou há muitos anos. Mas a gente começou a trabalhar com a Regina em 2019. E de lá para cá, se eu paro para pensar, eu conheço muito mais a cidade. Hoje, por exemplo, em todos os finais de semana eu saio andando por São Paulo. E agora eu voltei a andar. Então, assim, aqui no elevado, eu ando todo o elevado, vou ali para o centro, eu levo minha filha para ver o Anhangabaú, a gente atravessa a Praça da Sé, já está na Liberdade. Sabe, andar por essa cidade, essa cidade ela é sobre a água, né? São os rios abafados. Então, tudo isso a Regina veio trazendo. E essa paixão dela é muito contagiante e eu tenho certeza que contagia o público. Eu tenho certeza que para quem não é de São Paulo também é bonito, porque é uma cidade dura, né? É uma cidade que para quem não é daqui ela assusta, ela agride, mas a Regina faz com que a gente... E a Regina não nasceu em São Paulo. Ela foi ficando, como ela disse. Então, é uma cidade onde muita gente veio, é uma cidade complicada, mas a Regina traz isso, ela abre isso para a gente, entendeu? Ela expõe isso para a gente de um jeito que a gente se apaixona também. Por aqui, eu tenho certeza que todo mundo que tiver algum contato com o espetáculo vai olhar com outros olhos, assim. Eu mudei muito, a minha relação com a cidade mudou muito. Ô, Bel, fala um pouquinho do lance da contribuição dos músicos. É, eles trouxeram algum repertório também que Mas é isso, somou? é isso que eu tô te falando, assim, porque tinha, né? Quando eu digo que a Regina vai montando uns satélites em volta dela, que partem sempre do desejo, da inquietação e do prazer e da curiosidade. Ela estudava São Paulo, mas ela já tinha aulas com o Gui, que
que toca violão, ela escuta muita música, ela canta muito, e ela canta em casa. A música sempre teve com ela. Ela é uma atriz muito musical. Isso eu tenho total certeza que a Regina é música. A Regina ela vai na sonoridade, ela vai na palavra, ela estuda um texto como se estuda uma partitura musical, né? Então, toda essa pesquisa desse repertório vai acontecendo junto. Isso já tinha acontecido no Agora Eu Vou Ficar Bonita. Quando a gente chega na mesa e ela abre e a gente começa a se fazer os músicos vão surfando como a gente, assim, como o pessoal da cenografia, vão surfando que assim, a gente vai contribuindo com o que a gente gosta também, e ela vai escutando, ela vai mudando, ela vai propondo. Eu acho que a contribuição dos músicos, e agora da Sheina, que entrou, mas que já estava antes, né, é muito valiosa, assim. E isso não é uma coisa que a Regina falou, para esta peça eu vou chamar estes músicos e fazer essa pesquisa. Não, ela já faz isso. Isso já é uma coisa que move a Regina, né? E isso é tão bonito, né? Esse quarto primordial, eu chamo isso de um quarto primordial, que é quando a gente descobre coisas, assim, às vezes é na infância, às vezes é na adolescência. Todo mundo tem isso, né? Que você escuta uma música que te toca, e aí você escuta de novo, aí você pega aquele escova e canta e sonha, e vai e se expande como pessoa e se sente vivo, né? Isso é uma coisa que eu vejo que é muito fácil da gente, todo mundo tem, né? Mas a dureza da vida faz com que a gente às vezes se esqueça disso. E eu percebo como amiga da Regina, assim, como parceira dela na vida, e ela me faz lembrar, sabe, Anaí? Ela me faz lembrar que eu posso dançar na minha sala, que eu posso ouvir uma música várias vezes e que eu posso cantar essa música para ninguém, para mim, pelo prazer de estar vivo, entendeu? E então acho que quando a gente está todo mundo ali em volta daquela mesa, reunido, com a casa da Regina aberta para a gente é sempre muito bem recebido, sabe? E é disso que está se falando, então chega uma hora que está todo mundo, sabe? Nessa chave do prazer que eu estou te falando. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda tenho uma vontade de falar e escrever sobre isso. Não se quer. Bel. Voltou. Voltou, mas vai cair, quer ver? Mas de dar continuidade para esse papo, porque como não se. É um fazer teatral que ele não tem uma. Quero chegar ali, e ele se faz no hoje, no prazer, no que nos mantém vivos. É depois que a gente percebe o que a gente está fazendo. Então, hoje eu quis trazer um pouco o encontro que eu tive com uma Regina que já tinha uma poética, mas quando eu me encontro com ela, eu quis trazer esses 4 trabalhos que a gente fez juntas, porque tudo é nessa linha. E tudo é para o público, para comunicar, para falar, para estar junto. Então, olha quantas vezes eu falei fazer com, estar junto, prazer, alegria de viver, né? E isso não é romântico, porque também a gente também está falando da dureza, é difícil pra caramba, a gente, né? Mas em algum lugar a gente senta em volta de uma mesa e faz uma roda de samba e fica feliz, entendeu? Porque a vida não é Verdade. bolinho, não é bolinho. E outra coisa, é para todos. Eu acho que São Paulo é um espetáculo bonito porque é para todo mundo.
o Agora Eu Vou Ficar Bonita também, sabe? É para mexer com todo mundo, assim. E eu acho isso agora. Eu quero muito que essa peça venha para o público presencialmente, assim como Eu você, assim também. como a Regina, assim como a Aline, assim como o Alfredo, o Vitor, todo mundo quer, porque eu acho que vai ser bom abrir, comunicar, expandir, sabe? A gente precisa cantar para subir nesse momento Sim. tão difícil do país, da cidade, da vida. Vamos cantar para subir, sem nos alienarmos, mas vamos cantar para subir também, entendeu? No prazer. Acho que era isso, né, que eu tinha para... Maravilhoso, Bel. Acho que mais que isso para convidar as pessoas para assistirem, não tem, né? E vamos trabalhar para trazer isso para o presencial, mas enquanto isso, quem quiser conferir, o link do YouTube está na bio aqui do Insta do São Paulo. E a gente vai ficar feliz se vocês conferirem agora. E depois, assim que possível, a gente está correndo atrás para conseguir fazer presencial. Realmente, um espetáculo. Quando a Bel me chamou para assistir, foi lá na Mário de Andrade, né, Bel? Que eu fui assistir a primeira vez. Vem ver, né, para a gente produzir esse negócio. E realmente, gente, um espetáculo muito, muito gostoso. A Regina tá mandando beijos aqui, ó. Ai, Brilho, olha, Bel. e venham ver também, né, Regina. Regina, que delícia, Regina. A gente só te agradece sempre, você sabe. E 4 músicos maravilhosos, gente. E o Gui também, que não está agora aqui, mas está escondidinho atrás das câmeras, com tudo que ele já tinha contribuído. Mas 4 músicos encantadores. Vitor, Gustavo, Alfredo, Sheina, 2 percussionistas, violão, bandolim, enfim. Assistam, é muito gostoso mesmo. É um prazer assistir o espetáculo, é muito gostoso. E, ó, o pessoal que fez a luz, o pessoal do som, assim, uma equipe muito carinhosa, muito gostosa de trabalhar. Rick Nagashi, meu parceiro maravilhoso, Tom da luz, a Lei, Pedro no som, o pessoal do vídeo. Gente, ó, um trabalho que foi feito com muito, muito carinho, o pessoal da Unimed, o pessoal da Simone, Dueto, que tá sempre com a gente também. Simone, Beto, que criou lá no começo. Então, assim, é uma equipe... Aline, Edmo no cenário também. Enfim, gente, uma equipe enorme fazendo um monte, com muito carinho, um monte de coisa legal e prazerosa, que a Bel falou. É isso, Bel. Acho que fizemos o convite, agora vamos esperá-los lá. Vamos! Hoje eu vou até ouvir de novo. Vou pôr pra rodar. Vamos ver de novo. Vou ficar lá batendo papo no YouTube. Ó, Anaia, quando você quiser, me chama, tá? Pra gente conversar ao vivo. Adorei, Bel. Enquanto isso é para a justiça, a gente faz aqui, desse jeito. Isso. Obrigada, Bel, obrigada. Vamos que vamos. Beijão, viu? Beijos. Até já. Até já. Tchau.